Hello, Nutris! Boa noite! Vamos começar nossa live. Estou atrasada, mas ainda em tempo aí da gente falar sobre nutrição estética no atendimento online. Hoje a gente vai falar sobre como que a gente usa a nutrição estética dentro do atendimento online, porque muitas pessoas acham que por ser nutrição estética não dá para trabalhar no atendimento online. A gente vai ver que não é assim, né? Então, mandem suas dúvidas aí sobre atendimento online, que eu vou respondendo. Boa noite para quem tá chegando. E sobre atendimento online, a gente teve algumas atualizações. Eu já fiz uma live falando, né, sobre como fazer atendimento online. Hoje a gente vai falar como que atende pacientes com queixas estéticas, então pacientes que têm acne, melasma, celulite, flacidez, estrias, unhas frágeis, etc., dentro do mundo online, certo? Então eu só vou esperar um pouquinho o pessoal ir chegando antes da gente iniciar em si a live. E depois também quem assiste lá pelo YouTube a gravação, se tiver dúvidas, mande nos comentários, que aí eu vou respondendo vocês depois com tempo, certo? Bom, gente, o que é o atendimento online, né, para o nutricionista? O atendimento online é você fazer a consulta de nutrição de maneira remota, que é, a gente já tem uma resolução sobre a consulta, né, o atendimento online, a gente já tem lá no CFN essa resolução. E a gente pode fazer esse atendimento online de forma simultânea, certo? Então, assim, eu vou estar conversando com o paciente, agora eu tô conversando aí com vocês. Então, é uma comunicação simultânea entre esse nutricionista e o paciente, entre o nutricionista, né, e o usuário, enfim, que vão estar em diferentes locais, certo? Então, nada mais é do que isso, você fazer o atendimento online usando alguma tecnologia. E aí, assim, qual tecnologia? Você pode usar o Zoom, né? Então, a gente tem o método do Zoom, que eu usei bastante no início aí dos atendimentos online. Você tem outra plataforma de atendimento online, que é o Google Meet. Você pode fazer até mesmo pelo WhatsApp. Então, tem, né, a chamada de vídeo, tem a chamada de áudio, enfim. Você pode fazer essa consulta pelo WhatsApp também. E Telegram. Eu não gosto muito de WhatsApp e Telegram, porque querendo ou não, WhatsApp e Telegram fica muito informal. Então, eu prefiro sempre, como tecnologia para fazer atendimento online, o Zoom ou o Google Meet. Atualmente, eu tenho usado o Google Meet porque eu tenho usado mais o Google Meet de maneira geral, né? Então, eu faço aula pelo Google Meet, faço reunião pelo Google Meet, faço consultas pelo Google Meet, mas tem muita gente que usa o Zoom ainda. Eu não sei como é que tá, se ele tem sido pago, não sei como é que tem sido isso, mas o Google Meet para mim tem sido melhor. Outros métodos também de vocês fazerem consulta online é pelos aplicativos de dieta, né? Então, vários deles também já têm essa possibilidade de você atender pelo próprio software da dieta, o WebDiet tem, acho que o Numex também tem, não uso o Numex, mas algumas colegas têm falado bem. Então, esse é o jeito que a gente faz fazer atendimento online. Para o nutricionista, o atendimento online, quem ainda não faz, ou quem ainda é estudante de nutrição, ainda não sabe como é que tá funcionando, é muito bom. E por que é muito bom? Porque você tem menor custo, né? Então, numa sala presencial, você vai ter custo com a sala, com aluguel, com impostos, com os materiais de consultório, enfim, cafezinho, materiais de higiênico e tudo mais. No atendimento online, você não vai ter esses custos com a sala, né, com esse consultório. Outra coisa, você reduz custos com transporte, né, então você não vai precisar ficar gastando muito aí para ir para a sala, para atender o paciente. Então, tem gasolina, tem gasto com carro, se você não pega o carro, vai de metrô, ônibus, enfim, tem gasto com passagem, etc. Uma ótima coisa é você atender pacientes de qualquer lugar do mundo. Tem brasileiro em todo que é lugar. E aí você tem essa possibilidade de atender esses pacientes. Ou, por exemplo, você continuar o atendimento desses pacientes. Às vezes você atendeu no presencial, essa pessoa muda de lugar
você continua o atendimento dela. Às vezes você vai atender, se a gente tá no presencial, muitas vezes só vai no nosso consultório quem tá ali nos bairros próximos, enfim, né? Quem é da mesma cidade. No atendimento online, não. Você pode atender pessoas de cidades diferentes, de estados diferentes, de países diferentes. Hoje eu moro fora e eu atendo só online. E outra coisa, você consegue conhecer brasileiros do mundo todo e isso te possibilita, né? Isso faz com que você precise conhecer cultura diferente dos países, né? Então, o que come lá em Portugal, o que come nos Estados Unidos, o que come na Turquia, o que come lá na Itália, enfim. Então, você precisa também se atualizar, né? Se você vai atender brasileiros que não estão morando no Brasil. Boa noite, Carmen. Outra coisa, o atendimento online possibilita o quê? Mais tempo para você. Porque se eu não passo 1, 2 horas, 3 horas no carro, né? Ou no ônibus, no metrô, enfim, eu tenho um tempo maior para casa, para estudar, para me atualizar, para cuidar de mim, para cuidar da minha casa, cuidar da família, enfim. Então, o atendimento online também possibilita isso. E também que você está no conforto da sua casa. Então, eu sempre sou a favor do atendimento online aí para o nutricionista. Então, assim, mesmo que você atenda presencial, separa alguns horários da sua agenda para você fazer o atendimento online, porque é muito interessante. E assim, foi o que eu falei, se você atende online, você não fica limitado só a atender pessoas do seu bairro, da sua cidade, etc e tal, certo? Mas, para que vocês atendam online, lembrem-se sempre, se você ainda não sabe, que você precisa ter a inscrição ativa no CRN, tá? Então, pode ser o provisório, pode ser o definitivo, mas precisa estar com o CRN ativo. E você precisa ter o cadastro no e-nutricionista, que é o sistema online de cadastro nacional aí dos nutricionistas para teleconsulta. Se você não está cadastrado, você está sujeito aí a penalidades do Conselho Federal de Nutricionistas. Então, inscrevam-se no e-nutricionista. É muito simples, gente, esse cadastro. E ele tem o objetivo do quê? Da população, em geral, saber se você pode atender ou não. Porque, querendo ou não, com a internet, o que acabou acontecendo, né? Muitas pessoas fingem ser nutricionista, fala que atende online, e aí, assim, se a pessoa, muitas vezes a população confia, né? E aí não tem como você, né, ver se tá ok, se não tá ok, enfim. Então, esse sistema possibilita. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa quer fazer consulta comigo. Então, ela põe meu nome lá nesse nutricionista, ou ela põe meu CRN e aí aparece se eu tô lá habilitado ou não. Se eu não aparecer, significa que eu não fiz o cadastro, ou pior ainda, que eu não sou nutricionista. Então, isso é um jeito do conselho ir, né, controlando aí essas pessoas, fazendo a fiscalização, né, do atendimento online, certo? Então, é muito simples, o site é nutricionista, se você não tá cadastrado, coloca no Google, que você acha aí, é o primeiro link que aparece, tá? Que é facinho aí de vocês fazerem um cadastro, você vai precisar do nome, do CPF, CRN, acho que precisa do CPF. E aí ele te possibilita isso, certo? No atendimento online, o que acabou sendo aí algo de diferente do que estava sendo feito? Né, o atendimento online começou a partir da pandemia a ser liberado, e aí isso se manteve, e aí só agora, sei lá, acho que mês passado, enfim, que saiu a resolução aprovando o atendimento online para o nutricionista. Então, assim, se eu for atender um paciente, estou no Brasil, vou atender um paciente de Portugal, eu tenho que estar de acordo com a legislação lá de Portugal, certo? Se eu for atender um paciente nos Estados Unidos, eu tenho que estar de acordo com a legislação dos Estados Unidos, tá? Então, o atendimento online tem esse ponto importante que eu quero destacar com vocês.
E assim, quando a gente está falando de nutrição estética, muitas vezes a gente pede fotografias para o paciente. Fotografia de unha, fotografia de cabelo, de parte de glúteo, costas, etc e tal. Então, assim, por a gente pedir essas fotografias para fazer essa avaliação de fotográfica, avaliação nutricional, a gente tem que pedir aí um termo, né, para que ele possa, para que a gente possa manter a privacidade dessas informações, especialmente fotografias. Então, assim, a gente precisa orientar o paciente em relação se a gente vai pedir foto, o que a gente vai pedir. E a gente precisa orientar também esse paciente para que ele também esteja em um ambiente privado no momento da consulta. E a gente esteja também num ambiente que garanta a privacidade desse paciente. Então, assim, não dá para atender o paciente online lá na sala no Starbucks, sem fone de ouvido, sem nada, enfim, o paciente falando várias informações aí privadas, né, de forma privada para você. Então, assim, não dá para você fazer isso. E o paciente, também é importante que você oriente a ele que ele também não vai fazer a consulta em qualquer local. Então, no metrô, em, sala, né, praça de alimentação, nem nada disso. É importante que ele esteja em um ambiente que vá proporcionar a privacidade dele, porque durante a consulta há vários dados ali que são importantes, são de caráter aí, né, de privacidade mesmo do paciente. E por conta disso, da gente pedir fotografias, etc e tal, o CRN, né, o CFN, Conselho Federal de Nutricionistas, ele orienta que a gente faça um termo de consentimento livre esclarecido para que esse paciente, ele leia, claro, e assine, certo? Para que você tenha isso mais, de forma mais, como eu posso dizer, mais correta, né, mais adequada, enfim, do que falar, então, assim, você só vai falar, olha, é importante que você esteja em ambiente privado. Não, você vai fazer um script falando sobre toda a sua consulta, vai explicar, vai orientar que seja em um local mais privado, e aí, no termo de livre esclarecido, ele vai ler que você orientou tudo que precisava ser feito antes da consulta, como essa consulta ia ser realizada, certo? No atendimento online também, pessoal, além de você estar num ambiente que garanta a privacidade do seu paciente, não pode ser feito esse atendimento em locais que te juntem a marca. Então, vamos supor que eu vou fazer esse atendimento na loja de suplementação. Vamos supor que eu vá fazer esse atendimento numa farmácia. Estou colocando o meu nome, Mariane Rocha, dentro dessas lojas de suplemento. Então, isso não pode ser feito. Nem em farmácia, nem em loja de produtos naturais, nem nada disso. Então, é importante aí que vocês façam esse atendimento fora desses ambientes. Mesmo que, assim, vocês atendam nesses locais, enfim, porque estão contratados por essas empresas, então, a gente não pode fazer isso. No atendimento de pacientes com queixas estéticas, é importante que você tenha quais materiais aí para fazer esse atendimento. O jaleco é opcional, você pode atender com jaleco, pode não atender com jaleco, isso aí fica a seu critério, não é algo obrigatório, certo? Eu gosto de atender de jaleco, mas fica a critério aí, tem muita gente que é contra jaleco, enfim. Também é importante que você tenha um computador, ou um PC, ou um laptop. É obrigatório fazer só no PC ou no laptop, Mari? Não, você poderia fazer pelo celular. Mas, gente, pra mim o celular não é algo que fica pra mim, tá? Acho que eu sou mais velha e por isso eu não curto tanto, porque eu não consigo compartilhar a tela com o paciente, eu gosto de compartilhar a tela da dieta dele. Então, eu oriento sempre os alunos, oriento vocês que façam a consulta online através de computador ou de laptop, enfim, tá? Importante, fone de ouvido, isso sim é muito importante, porque isso vai garantir a privacidade do seu paciente. Porque vamos supor que você atenda no escritório da sua casa, que é o meu caso, por exemplo.
Só que em outro cômodo pode estar lá meu marido. E esse meu marido pode estar escutando tudo que eu tô falando com o paciente e vice-versa. Isso não tá garantindo a privacidade do meu paciente. Isso é errado, tá? Então, por isso que fone de ouvido é super importante. Aí, tá? Webcam, você pode... É importante que você... Não é obrigatório que o paciente te veja, né? Mas é recomendável que ele te olhe, que ele veja você. Você vai proporcionar que ele te veja, vai dar mais confiança a esse paciente sobre o seu atendimento, né? Então, é importante que você tenha a câmera ligada, tá? Eu não recomendo fazer consulta só o paciente falando, né? Só você vendo ele e ele não te vendo, ou nenhum dos dois se vendo, né? Não é muito legal. Pode ser que o paciente não queira aparecer? Pode, já tive vários casos assim. Mas aí fica a critério do paciente, né? Em relação à estética, é um pouco difícil isso, porque a gente precisa ver cabelo, a gente precisa ver o rosto, a gente precisa ver como é que esse paciente tá. Então, eu sempre recomendo que ele esteja com a câmera aberta, e caso não, eu falo, né, das coisas negativas que pode acontecer dele não tá mostrando o rosto pra mim, não tá mostrando a pele dele, enfim, porque não tem como fazer avaliação estética se eu não tô vendo o paciente, né? E aí, assim, quais materiais a gente vai precisar no atendimento nutricional estético? Anamnese, certo? Então, a anamnese é importante que vocês tenham aí, bonitinha. Anamnese estética, certo? Questionário de riscos de desbiose intestinal, importante. O questionário pré-consulta também é importante. Orientações, então, assim, você pode fazer a classificação do fototipo de pele, segundo o Fitzpatrick, então, fototipo 1, 2, 3, 4, 5, e mostrar para o paciente, olha, o seu fototipo é o fototipo 3, por exemplo. É importante que vocês tenham isso num PDF, salvo aí no Drive. Modelos de cardápio para facilitar a sua conduta nutricional, então, modelo de cardápio, vamos supor que você atendeu o paciente que tem rosácea. Interessante que você já tem um modelo de cardápio no seu computador para que o paciente, na hora de montar a dieta, você só vá substituindo os alimentos, tá? Por isso que eu sempre gosto de ter modelos de cardápio. Pode ser os modelos de cardápio para queixas, qualitativos, e também em quantitativo. Então, vamos supor que você fez o cálculo rápido lá do paciente, ele precisa de 1.800 calorias. Você já tem um modelo de cardápio de 1.800 calorias, então você só vai substituindo os alimentos conforme o que o paciente gosta, conforme o que ele pode comer e etc e tal. E claro, né, é sempre importante que vocês tenham aí uma agenda para ir facilitando esse controle de pacientes no meio online, tá? E agora entrou como essa recomendação do CFN ter o termo de consentimento livre esclarecido, que é onde você vai informar sobre todas as possibilidades do atendimento nutricional, sobre as limitações do atendimento nutricional online, porque a internet pode cair, enfim, pode dar tudo errado, né? Pode a internet cair, pode o programa não funcionar, enfim. Então, que o paciente, ele leia e que a gente solicite ciência dele, que ele assine, enfim, se ele está de acordo com o atendimento nutricional online. Beleza. Fez isso, né? Então, assim, paciente agendou com você, sempre faça o atendimento em um local quieto, que também é algo que o CFN colocou na resolução deles. Então, local quieto, portas fechadas para garantir essa privacidade, já esteja tudo ali prontinho para você, para que você não tenha que sair na hora da consulta, né? Então, garrafa de água, lápis, caneta, papel, enfim, tudo que você for precisar para o atendimento, já deixa lá prontinho. E aí, assim, gente, onde que capta pacientes com queixas estéticas? Você pode ser por alguma parceria que você tem com algum profissional da área estética, esteticista, biomédico, dermatologista, massoterapeuta, fisioterapeuta, enfim. Você pode também captar aqui nas redes sociais, enfim. Você pode captar paciente por outros programas seus, então vamos supor que você fez um grupo de desafio, isso pode ser um meio de captar paciente com queixa estética. Você pode captar paciente porque fez aí
alguma palestra de forma presencial, de forma online, enfim. Então, esses são os meios que a gente tem para captar pacientes com queixas estéticas. Mas eu sempre falo, toda live eu falo, quem tá nas lives assistindo sabe que eu falo. Vocês precisam falar que atendem pacientes com queixas estéticas, porque as pessoas não falam. E eu tô vendo muito isso de alunas minhas mesmo, de que não divulgam que atende pacientes com queixas estéticas. Gente, se a gente não se divulga, ninguém vai divulgar a gente. Então, assim, só se você pagar essa pessoa pra te divulgar. Porque se você não pagar, ela não vai te divulgar. Então, falem que vocês atendem. Ajudem essas pessoas que vocês querem atender, porque senão elas não vão saber que você existe, tá? E aí, assim, pessoal, atendeu o paciente com queixa estética. Na verdade, assim, agendou o paciente com queixa estética. Vamos supor aí que ele tem melasma. Mari, como é que eu vou fazer o atendimento nutricional dessa pessoa que tem melasma online? Você vai aplicar a anamnese da forma que você aplica na forma presencial, normal. Você pode fazer a avaliação nutricional dela de algumas formas. Quais? Você pode pegar a avaliação que ela fez, por exemplo, se a gente está pensando em antropometria, pegar a avaliação antropométrica que ela fez na academia ou que ela fez em alguma clínica, pedir para ela te encaminhar. Você pode ter parceria com academia ou com personal trainer ou com clínicas que façam essas avaliações antropométricas, até mesmo esteticistas que façam avaliação física e pedir para encaminhar os resultados. E você pode pedir fotografias, tá? Então, assim, melasma, rosto, geralmente é no rosto que a pessoa tem melasma, ou aqui no colo, você pede fotografia, mas você vai sempre ressaltar que essas fotografias são para seu uso profissional, que você vai garantir que esses, não vai cair na internet, nem nada disso. Fotografia, gente, é muito legal, tanto que os artigos científicos usam as fotografias para você ir comparando melhorias, os resultados do tratamento nutricional e etc e tal, e até mesmo na parte antropométrica. Então, você pode orientar como essa pessoa vai tirar fotos. Então, assim, sempre, Então, por exemplo, eu atendo paciente com celulite, então eu peço para tirar foto de frente, de lado, de costas. Eu oriento como que ela deve tirar, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma roupa, para que a gente vá acompanhando. E até mesmo para que eu consiga classificar o grau da celulite dela, para que eu consiga classificar o melasma que ela tá tendo, a rosácea, a acne, enfim. Então, a gente pede fotografias. No caso de acne e rosácea, ela nem precisa tirar foto do rosto todo, às vezes. Ela só tira do local onde ela tá tendo. E aí, a gente vai comparando esse paciente. Então, a gente sempre pede para que seja no mesmo local da casa, na mesma iluminação, para que isso não prejudique a sua avaliação, tá? Então, assim, é super possível de fazer a avaliação de pacientes com queixas estéticas no atendimento online. Não tem muita gente que fala, mas eu não vejo isso, não consigo ver nutrição estética no atendimento online. E super dá pra ver, porque foi o que eu falei pra vocês, na fotografia, às vezes a gente consegue ver melhor do que na antropometria, especialmente quando é queixa de flacidez, de celulite, de gordura localizada, até mesmo dos procedimentos estéticos, porque aí o paciente mesmo ele consegue ver a mudança dele conforme o tempo vai passando, certo? Outro meio também que a gente pode, especialmente em relação à avaliação física, é você orientar medidas aí para esse paciente fazer na casa dele, como quais? Peso, estatura, dá para orientar para o paciente fazer na casa dele, também circunferência abdominal. Você pode escrever um documento falando como que faz isso, ou você faz um vídeo rápido, então pega alguém da sua casa e fala, olha, é assim que a gente faz a circunferência abdominal, é assim que a gente faz a circunferência do quadril. E para todo paciente que você precisar dessas medidas, você encaminha esse vídeo para ele, ou você encaminha esse documento escrito de como fazer essas medidas, certo? Então, super dá pra gente
usar as pacientes com queixas estéticas no atendimento online. Mas sempre peçam para o paciente, ou antes da consulta, ou depois. Pode ser dos dois modos. E por quê? Porque na consulta, às vezes, fica mais fácil de você explicar para o paciente por que é interessante ele te enviar foto. Por que é interessante que ele faça essas medidas? Porque às vezes a gente pede antes e o paciente fica com vergonha e não quer enviar foto. E aí, na consulta, você consegue explicar de forma melhor para esse paciente que tem um pouco mais de vergonha, da importância dele te enviar a avaliação antropométrica, a avaliação de fotos, etc e tal, certo? A mesma coisa acaba acontecendo, Mari, mas como é que eu vou avaliar o exame bioquímico do paciente? Pede para ele te encaminhar os resultados do exame. Ele não precisa chegar lá, né? Que tem muito paciente no presencial que sempre chegava com as pastinhas, né? Cheia de exame, com o treino do personal trainer, etc. Ele encaminha isso para você pelo e-mail. Tem paciente que não gosta de usar e-mail, é só WhatsApp? Ok, esteja aí com o seu WhatsApp para receber. Enfim, o jeito que for mais prático, combinem com o paciente de vocês, certo? Mas dá, gente, super dá para atender paciente com queixas estéticas online. Eu só atendo paciente online, então sou a prova viva que dá para fazer esses atendimentos de forma online. Mari, quanto que eu vou cobrar na consulta online? Isso aí vai depender da sua experiência, certo? E óbvio, sempre baseie-se no Conselho Federal de Nutricionistas o valor, né? Nunca abaixo desse valor, nunca abaixo do que a Federação lá de Nutricionistas acaba falando ali, que é o mínimo a ser cobrado. Pensando no mínimo, você vai pensar também quanto tempo você tem de experiência no atendimento de paciente com queixa estética. Você já atende faz tempo, você não, você é recém-formada. Que cursos que você tem realizados nesse nicho de queixas estética? Então, você já investiu quanto nisso? Você já tem cursos de extensão, você já tem uma pós-graduação, enfim. Que tipo de materiais você entrega para o seu paciente? É só a dieta? Ou é só a dieta e uma lista de substitutos? Quanto mais material você vai entregando, mais valor você vai colocando na sua consulta. Então, isso você também tem que considerar no valor, no preço da consulta em si. Outra coisa, qual vai ser o tipo de acompanhamento que você vai dar para esse paciente? É um acompanhamento semanal, mensal, quinzenal? Como é que é isso? Quais custos você vai ter na consulta online? Por exemplo, eu tenho o custo da internet, tenho o custo do programa, porque como eu uso o mesmo programa, tanto para aula quanto para consulta, etc., eu até acabo usando ele com valor a mais, não? Então tem que comprar o programa, na verdade. O custo do programa do software de dietas que eu uso, então tudo isso eu acabo embutindo também como custo da minha consulta. E claro, obviamente, o seu lucro, né? Então, assim, quanto que você quer receber de salário lá no final do mês? Então, o seu lucro também tem que estar incluso. Gente, nutricionista, não é porque você vai atender online que você vai cobrar muito abaixo da consulta presencial. Não, gente, a gente também tem trabalho, tem o custo da nossa hora, tudo tá aí embutido nesse valor da consulta. Então, não desvalorize o trabalho e muito menos cobre menos do que a Federação lá de Nutricionistas está pedindo, tá? Então, isso é importante que vocês tenham em mente aí, tá? Antes, né, eu falei para vocês terem o material de questionário pré-consulta, a paciente agendou, envia o questionário pré-consulta, isso ajuda a evitar que ele desmarque. Sempre, pessoal, o paciente já agendou, manda um e-mailzinho para ele agradecendo o agendamento e já manda aí, olha, eu vou te enviar um questionário para conhecer melhor suas necessidades, para conhecer melhor você, para você preencher menos de 10 minutinhos, enfim, isso vai ser importante para aí a gente já
ter uma consulta interessante, enfim, né? Dá para fazer aí esse script de vários jeitinhos para que vocês enviem esse questionário, o paciente responda o questionário. No pré-questionário, interessante que em relação à nutrição estética, vocês perguntem se ele já tem alguma queixa estética. Às vezes, se a gente perguntando isso, o paciente pode não entender. Então, você pode falar, tem queixa estética? Aí coloca acne, rosácea, celulite, flacidez, só para o paciente fazer um xizinho, para ficar mais fácil dele entender o que é essa queixa estética. Por que eu falo isso? Porque às vezes vocês têm um pouco de insegurança em atender determinadas queixas. Então, vamos supor que o paciente tem estria e ele vai te falar sobre estria, só que você não sabe atender sobre estrias. Então, você já sabendo que ele quer atender também um atendimento para estrias, você já vai estudando que estratégias nutricionais você poderia usar na dieta desse paciente, tá? Então, nutrição estética já até mesmo antes da consulta. E aí, no atendimento em si, vai lá, faz a anamnese, aplica bonitinho, vê o que tá de errado, vê o que tá bom. Durante ali seus ajustes nutricionais, vá aplicando estratégias que vão prevenir determinadas queixas e que vão ajudar a tratar essas queixas estéticas. Então, vamos supor, estrias. A gente tem aí uma associação que baixos níveis de vitamina D tem mais chance de ter estria. Então, você já vai observando o raciocínio clínico do que? Como é que será que esse paciente está se expondo ao sol? Ele tem algum fator de risco para deficiência de vitamina D? Como é que está a alimentação em relação à vitamina D? Como é que está o exame bioquímico de vitamina D? E aí você vai ajustando na dieta, tá? Então, a gente sempre vai fazendo isso em relação a qualquer queixa estética, por isso que é importante a gente entender, né, sobre essas queixas estéticas aí em geral. Dúvidas, gente, até então? Comentem aí. No atendimento online também é interessante, da mesma forma do presencial, vocês trabalharem com metas, para que no retorno você vá avaliar se o paciente está conseguindo atingir as metas ou não, se ele está conseguindo atingir o que vocês conversaram. Então, vamos supor que o paciente tem um baixo consumo aí de proteínas na alimentação, que é o que eu mais vejo aí de paciente, especialmente mulher. Você vai incluir uma meta de proteína. Então, assim, lanche da manhã sempre vai ter uma fonte proteica. Então, lanche da tarde sempre vai ter uma fonte proteica. É uma meta simples e que a gente chama de meta SMART, né? Então, é uma meta simples que ele consegue seguir, enfim. E aí, lá na próxima consulta, você vai avaliar se ele tá conseguindo ter essa fonte proteica todos os dias. Isso trabalhar com metas ajuda o paciente a ficar mais motivado e aí a conseguir seguir mais esse plano alimentar. Certo, gente? Dúvidas até então? Já tá praticamente no fim da live. A gente já teve uma live sobre nutrição, sobre atendimento online aqui, né, no perfil, mas eu só dei essa atualizada nela em relação aí a algumas mudanças que teve. Nos alunos lá do curso do Nutrição Estética de Excelência, a gente vai falar melhor sobre isso, mas é importante que vocês saibam aí que há algumas orientações do CFN em relação ao atendimento nutricional online, que antes a gente não tinha essa resolução, né, a gente não tinha essa parte ética a ser seguida. No atendimento online, pessoal, só lembrando também, importante que a gente esteja com roupas formais, né, roupa de trabalho, mesmo que você não atenda de jaleco, não vai atender de pijama se você tá na sua casa, né, então, roupas adequadas. Para quem fica muito inseguro em relação ao atendimento, Mari, nunca fiz atendimento online, respira antes na consulta, treina, testa o seu programa antes, então sempre esteja aí uns 15 minutos antes, porque o problema pode dar, né, o programa pode dar problema, pode dar erro, enfim, então assim, testa antes com alguém que você conhece, alguma amiga, enfim,
e esteja 15 minutos antes na consulta para que você evite esses erros. Então, testa fone de ouvido, testa microfone, testa internet, etc e tal, tá? E assim, nunca fez atendimento online? Tenta atender alguma pessoa online antes de você fazer, porque é diferente, tá, gente? Querendo ou não, o atendimento presencial muda do atendimento online. Tanto que eu tenho amigas assim que falam, Mari, eu não gosto de atender online, porque é diferente, né? Então, assim, por mais que a gente transforme o atendimento presencial no online, a gente tem que transformar realmente, né? Então, assim, fotografias a gente vai pedir, que no atendimento presencial, dependendo da queixa, a gente não pede. Então, a gente acaba tendo que nos adaptar, né? E eu precisei fazer essa adaptação obrigatória durante a pandemia e acabei que eu gostei. E eu sempre oriento a vocês, gente, mesmo que atende presencial, tenta ter 2 horários, 3 horários para que vocês atendam de forma online, de forma remota. Até para que vocês não fiquem, como eu falei no início da live, não fiquem limitados a só atender gente do estado de vocês, da cidade de vocês, do bairro de vocês. O atendimento online acaba abrindo portas aí em relação a outros pacientes. Certo, pessoal? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Estão meio quietinhos. Espero que eu tenha tirado essas dúvidas, porque foi uma questão aí frequente que vinha para mim, né? Como que eu atendo paciente da estética no online? Mari, não dá para atender paciente da estética no online, e hoje na live a gente viu que sim dá, hein? Dá bastante, dá para vocês fazerem programas totalmente remotos com pacientes online, grupos de desafio totalmente online, dá para fazer bastante coisa nesse mundo online com pacientes com queixas estéticas. Bom, gente, terminando a live, convido vocês para a próxima semana, que deixa eu olhar aqui o meu calendário, que vamos ver, vai ser a live do que observar na pele do paciente. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, ou se eu estou viajando. Vamos ver. Isso. O que o nutricionista deve avaliar na pele de um paciente na consulta, certo? Então, a gente vai falar aí no dia 21 de novembro, às 20 horas. Convido vocês para a próxima semana. Boa noite, obrigada, Irenilde. Obrigada pela participação de vocês. Aguardo vocês nas próximas lives da próxima semana e das outras. E, gente, tem bastante conteúdo aqui em relação à nutrição estética. Se você está assistindo aí pelo YouTube, vem aqui no perfil, no @NutriMarianeRocha, lá no Instagram, porque tem bastante conteúdo no Instagram sobre nutrição estética, certo? Desejo uma ótima noite. Amanhã é feriado no Brasil, então aproveitem aí o feriadinho, a folguinha. Até mais, gente!